Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA. O Dallas Mavericks está na final da NBA, atropelaram o Minnesota Timberwolves no jogo 5. Na segunda parte do programa eu vou receber meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23, Esportudo. A gente vai falar sobre trocas que podem acontecer nessa off-season na NBA, polêmicas envolvendo Bronny James e as trocas que o Boston Celtics fez na última off-season, né, pelo Jrue Holiday e pelo Kristaps Porzingis, e como elas impactaram a temporada na NBA, né, falamos também sobre Damian Lillard, né, revisitamos o que o Bucks faria se pudesse voltar no tempo, sabendo o que sabe agora. Mas vamos começar falando sobre o jogo 5 entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, um jogo que, assim, confirmou uma impressão que eu tive do jogo 4, em que o Minnesota Timberwolves vence um jogo que a diferença de intensidade e urgência era muito maior pro Timberwolves, né? Eles estariam fora, né, dos playoffs, enquanto o Dallas Mavericks estava com a série encaminhada, vinha numa sequência muito intensa desde a série contra o Oklahoma City Thunder, então parecia a hora que o time ia dar uma baixada na energia. Teve a ausência do Dereck Lively também, e os Wolves vencem a partida. Nesse jogo, o Luka entrou determinado a fechar a série, né? Ele fez 20 pontos no primeiro quarto, ele sozinho fez mais pontos que o Minnesota Timberwolves, 20-19. Não teve resposta o Minnesota Timberwolves pro esloveno, como eles não tiveram ao longo de toda a série. O Jaden McDaniels foi colocado em problemas de faltas, né? Cometeu 2 faltas cedo, né? Ele que é o marcador primário do Luka, e não teve, assim, não tem. Eu comecei a anotar alguns pontos aqui, mas logo ficou um completo atropelo que é até difícil fazer alguma análise tática, né? Ninguém no Minnesota Timberwolves conseguia fazer algo defensivamente. Ofensivamente, o Towns teve um jogo muito bom, 28 pontos. Anthony Edwards também 28 pontos nesse momento, né? Faltando 4 minutos pro fim da partida. Mas foi mais do mesmo que a gente viu do Gobert. O garrafão da equipe sendo explorado a todo minuto. A bola acaba na mão do Gobert no ataque com uma frequência maior do que eu me sentiria confortável. Isso vem acontecendo há algum tempo e não é coincidência, né? É o Dallas Mavericks afunilando a bola ali, né? Vamos dobrar ali no Anthony Edwards, no Towns, e a bola acaba sobrando, o espaço acaba sobrando pro Rudy Gobert, né? E, cara, foi realmente... Não chegou ao nível jogo 7 Mavericks e Phoenix Suns, né? Aquele meme famoso, Chris Paul acerta uma cesta de 3 para cortar a vantagem para 42, mas também não foi muito longe disso, né? O Luka é imparável. Luka é completamente imparável. E aí, quando o Kyrie também tá jogando no nível que ele jogou, né? Ele não foi bem no jogo 4. 36 pontos, 4 rebotes e 4 assistências nesse jogo. 4 de 10 da linha de 3. Aí não tem o que fazer, né? Ele parecia numa velocidade maior, né? Parecia que o time do Minnesota Timberwolves estava na velocidade 1,0 e o Kyrie Irving, eu ia falar o contrário, né? Mas e o Kyrie Irving 1,5. Digamos assim, né? Realmente é uma dupla muito forte, é uma dupla com uma capacidade ofensiva absurda e tem toda a linha de frente do Dallas Mavericks que tá fazendo uma série muito boa, né? Principalmente defensivamente, e vai ser o assunto do vídeo que eu vou postar nessa sexta-feira, mas o time do Dallas Mavericks é uma equipe que se reinventou no final da janela de trocas, né, no dia 8 de fevereiro, e vem melhorando desde então, né? O Dallas Mavericks hoje é um time melhor do que o que começou nos playoffs, né? Contra os Clippers. Eles foram evoluindo a cada série, e as 2 grandes trocas que a equipe fez, obviamente, foram pelo PJ Washington e pelo Daniel Gafford, né? Eles mandaram o pivô Richaun Holmes e uma escolha de primeira rodada em 2024 pro Wizards pelo Gafford. Mandaram o Grant Williams, que foi a grande contratação da equipe na última off-season, que não deu certo, foi um grande desastre. Mandaram uma escolha de primeira rodada, o Seth Curry pro Charlotte Hornets,
pelo PJ Washington. E na época da troca, eu gostei de ambas. Claro que não foi um investimento insignificante, né? Foram 2 escolhas de primeira rodada nesse pacote. Mas eram 2 jogadores que eu gostava, mas que nunca tinham jogado num time competitivo de verdade. E eu sentia que tinha um pouco mais nos 2 jogadores que eles poderiam contribuir. E dito e feito, né? E o PJ Washington, a gente lembra a série contra o Thunder dele, foi espetacular. Arremessando de 3 muito bem. O Daniel Gafford, eu acho que ele tem 2 pontos. Porque o PJ Washington, realmente, por si só, já foi um bom reforço, o cara jogando ali na posição 4 e tal. Mas o que o Daniel Gafford faz é empurrar o Dereck Lively para um papel menor que faz o Dereck Lively emergir, né? Porque ele começa muito bem a temporada, depois dá uma caída. Chega o Daniel Gafford vira o pivô titular, mas quem joga mais minutos é o Dereck Lively, né? Mas os 2 juntos ali, basicamente, os Mavericks têm 48 minutos de 2 pivôs de ótimo nível, com muita intensidade, né? E aqueles pivôs operários da bola, né? O cara que corre em direção à cesta, pega rebotes e faz enterradas, não é um pivô tipo Embiid que para a bola ali na meia distância, ou Jokic, algo do tipo, né? Aquele pivô operário da bola, de novo, acho que não é pejorativo, né? São 2 caras muito úteis, então isso acontece muito, eu falo muito sobre isso no futebol americano, né? Com wide receivers, né? Às vezes a chegada de um wide receiver empurra todo mundo um ponto para baixo, que faz esses caras irem melhor nesse tipo de papel. Com o Gafford e o Dereck Lively foi exatamente isso, e eu não esperava que esse time do Dallas Mavericks iria chegar numa final da NBA. É um time que terminou mal a temporada passada e é um reforço para a estratégia do tanking, né? Que é aquela coisa de perder jogos de forma intencional para melhorar sua escolha no draft, porque os Mavericks eles tiram o Luka do último jogo da penúltima temporada regular para aumentar as chances deles de manterem a escolha deles no último draft. Eles conseguem manter a escolha e a escolha do Dereck Lively. E a gente tem visto como que o Dereck Lively tem sido útil para essa equipe, né? Então o tanking compensa realmente. O time do Dallas Mavericks encaixou muito rápido, mas também encaixou muito rápido porque tem um grande gênio, também tem outro gênio que é o Kyrie Irving, mas tem um grande gênio que é o Luka Doncic, que é um cara que está subindo muito rápido nos rankings dos maiores jogadores da história da NBA como um todo, os maiores jogadores europeus, né? E eu já fiz um vídeo não tem muito tempo sobre isso, né? Eu acho que o Jokic é o maior jogador europeu da história da NBA. Na minha opinião, Giannis vem em segundo, Dirk em terceiro. Eu acho que dá pra inverter ainda Dirk e Giannis, mas eu teria o Giannis. E acho que o Luka já é o quarto, né? E dependendo do que acontecer nessa final, ele, no mínimo, vai diminuir muito a distância em relação ao Dirk, né? O Dirk tem MVP, o Giannis tem MVP, o Jokic tem MVP, os 3 têm títulos, o Luka ainda não tem essas conquistas. O Luka é muito jovem ainda, né? O Luka, ele pode muito bem se aposentar como o maior europeu de todos os tempos, né? Ele tem 25 anos ainda, ele pode se aposentar como um dos 10 melhores jogadores, ponto, né? Da história da NBA, né? Esse potencial dele, o que ele já fez com 25 anos é realmente um absurdo. Últimos números aqui que eu separei sobre essa questão das negociações na janela de trocas. O Dallas Mavericks tinha o 11º rating ofensivo e o 22º defensivo antes da janela de trocas. No período pós-janela de trocas, né, que é dia 8 de fevereiro até o final da temporada regular em abril, eles tiveram 7º rating ofensivo e 7º rating defensivo, né? Então, principalmente a defesa da equipe melhorou muito, né? A campanha deles até o dia 7 de fevereiro era 28-23. 28 vitórias, 23 derrotas. Eles eram o 8º colocado na Conferência Oeste. Terminaram a temporada com 22 vitórias e 9 derrotas no pós-trade deadline. 50 vitórias, 32 derrotas no geral. 5ª campanha no Oeste. Foram direto aos playoffs e o resto é história. Realmente, a diretoria do Dallas Mavericks foi muito agressiva e compensou. Foi uma decisão muito correta. Do lado do Minnesota Timberwolves, hora de calma.
realmente foi um desempenho decepcionante na final de conferência, mas o time foi mais longe do que todo mundo esperava. Não era um palpite popular para chegar na final de conferência, né? É o primeiro ano que a equipe vai tão longe. O Anthony Edwards deu um grande salto nessa temporada, 22 anos ainda, tudo que a gente já falou. Claro que ele vai melhorar, a história da NBA te diz que ele vai melhorar. Ele precisa melhorar, eu acho que condicionamento físico. Ele é um cara muito explosivo e tal, mas claramente faltou pernas, né, nessa reta final. Faltou também o Towns ser um cara mais consistente jogo após jogo, para carregar ali o fardo ofensivo. Mas esse é o time seguindo em frente. A equipe está acima do segundo teto salarial, não tem muita flexibilidade seguindo em frente também. A única coisa que eu olharia é, se tiver uma oportunidade boa de você trocar o Towns ou o Gobert, eu acho que é algo que você tem que discutir, né? Porque você tá com essa faca no pescoço na questão salarial. Claramente tudo tem que girar em torno do Anthony Edwards. E tanto o Towns quanto o Gobert, eu sinto que eles não justificam os contratos que eles têm. Então, o Wolves não tem nem ativos pra, tipo, colocar uma escolha de primeira rodada ao lado do Gobert pra se desfazer do contrato dele trocando pra algum time. Então, teria que ser algum time meio doido, disposto a pagar pelo Gobert, ou algum time também um pouco doido, disposto... Eu sei, é chato falar isso depois de um jogo que o Towns foi bem, né? E o Towns foi bem no jogo 4 também, né? Mas já são muitos anos de inconsistências, de burrice do Towns, que se vier uma proposta que você possa dar uma limpada na folha salarial, trazer ali de repente 2 jogadores, o cara que espaça a quadra e tal, eu acho que a equipe deveria pensar com carinho, né? Porque eu sinto que a melhor versão desse time não é com os 2 juntos, é com um deles e o Naz Reid, provavelmente, né? Eu gosto bastante do Naz Reid. Ele fez uma falta muito violenta foi no Dark Live, né? Até que ele já tinha sofrido a concussão. Não foi um bom jogo do Naz Reid, mas eu sinto que ele é muito qualificado para ser apenas o 6º homem. Bem, é isso. Vamos passar agora para minha conversa com o Vitor Buratini. Vamos falar sobre as trocas que montaram esse time do Boston Celtics e revisitando a troca do Damian Lillard para os Bucks, polêmicas envolvendo o Bron James e trocas que podem acontecer nessa off-season na NBA. Então vamos lá. Vitor Buratini aqui com a gente, jornalista do Camisa 23, expor tudo. Vamos seguir no programa agora. Eu separei 3 tópicos na pauta. Vamos começar falando sobre o lado do leste, né, que já está definido, Boston Celtics na final da NBA. A gente está gravando aqui antes do jogo 5 entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Pode ser que a final da NBA já esteja definida matematicamente, né? Mas eu queria revisitar as trocas que basicamente deram um formato dessa temporada da NBA na Conferência Leste puras, que é a troca do Porzingis pro Celtics, a troca do Jrue Holiday pro Celtics e a troca do Damian Lillard pro Portland Trail Blazers. Porque eu sinto que elas mudaram. Eu fiz um vídeo, no vídeo eu tenho 1 minuto, né? Não vou entrar profundamente, mas essas trocas elas podem não ter só alterado o caminho da temporada que a gente está terminando agora, mas os próximos anos na NBA. Você acha que é um pouco exagero da minha parte pelo que a gente está vivendo agora, ou você concorda que dá para olhar agora em retrospecto, ver como que mudou a trajetória da NBA? Eu acho que sem dúvida aí mudou, pelo menos o futuro próximo, né, digamos assim, porque Celtics, assim, quando todo elenco tá saudável, né, que agora eles estão sempre status quozinhos, mas é um quinteto absurdo de 5 caras que, podem ter tranquilamente. São 2 ali que podem ter 25 pontos por jogo de média, e outros 3 que no mínimo 15 conseguem. É um quinteto em que todos defendem, todos têm versatilidade ofensiva, então acabou que o Celtics ficou com talvez o quinteto inicial mais forte e tá garantido por mais um tempo aí, né? Sim. Porque a gente sabe que o Jrue Holiday renovou, o Jaylen Brown também já tá com extensão, acho que o Porzingis assinou uma extensão por pelo menos mais 2 temporadas. Sim. Acho que só falta o Derrick White mesmo, né? Se eu não me engano. E eventualmente o Tatum também, né? Vai ter que
Vai ter que renovar. Mas a gente... O Tatum vai ficar. Ele é o... Pra mim Ele é o super máximo, impossível, né? Ele é o super máximo É. e nenhum outro time pode oferecer sequer O único perto. que tem chance é o White, sim, isso aí. Mas eu imagino também que no fim eles vão dar um jeito de ficar. Então, o Celtics acabou se garantindo aí como a potência do leste, né? Com um elenco mais coeso, que tem, assim, talvez na NBA inteira, na minha opinião. E eles ainda se se desfizeram, né? De, assim, o Marcus Smart era um cara que a gente ficou meio em dúvida, né? Ali quando foi trocado, mas no fim acabou fazendo mais sentido do que a gente imaginava, né? Então, no fim, as perdas não foram tão grandes quanto se esperava. Sim. Eu vou passar pelos termos da troca, né? Mas só o contexto da época, que acho que é importante também, né? Porque tem duas coisas. Né? Tem o que a gente sabe de informações na época, agora em retrospecto é outra análise completamente diferente. Né? A gente já viu, enquadra o desempenho. O Celtics veio de uma temporada que eles terminaram na final de conferência, quase viraram contra o Miami Heat, né? Depois de começar perdendo por 3-0. No ano anterior, eles haviam chegado na final da NBA, perderam para o Golden State Warriors. Tinha um elenco muito forte, a gente já pensava do Celtics como um, dois, se não o melhor elenco da NBA, aquele time que era basicamente Marcus Smart, Derek White, Jaylen Brown, Jason Tatum e Al Horford, e Robert Williams quando estava saudável, também fazendo aquela dupla com Al Horford, Derek White vindo do banco e tal, tinha o Malcolm Brogdon vindo do banco também, já tinha o Peyton Pritchard também num papel um pouco menor, mas o Brad Stevens, que era o treinador da equipe 4 anos atrás, virou o executivo principal da equipe, ele decidiu que não dava mais pra ficar em banho-maria, né? Você tinha que ir pra um meio que não é bem o all-in, porque como o Buras falou, o Celtics tem esses jogadores sob contrato, né? Não vai acabar esse time depois dessa temporada, né? Mas o Celtics fazem a primeira troca, que é você basicamente transformou o Marcus Smart no Kristaps Porzingis, né? Foi uma troca de 3 times. Os Celtics receberam o Kristaps Porzingis, uma escolha de primeira rodada em 2023, que foi pro Detroit Pistons depois em outro negócio, e foi o Marcus Sasser selecionado com essa escolha pelos Pistons, jogador que eu gosto até, e uma primeira rodada em 2024, protegida top 4, que era do Golden State Warriors, foi pro Memphis Grizzlies numa troca, e essa escolha é enviada depois na troca do Jrue Holiday, né? Então dá munição pro Celtics fazerem a segunda troca. Os Grizzlies recebem o Marcus Smart, que acabou se machucando, né? E o time dos Grizzlies basicamente teve uma temporada inútil. E o Wizards recebe o Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala e a 35ª escolha do draft de 2023, né? Uma escolha de segunda rodada. Basicamente ali eles absorvem esses contratos, né? Para abrir o espaço que o Memphis Grizzlies precisava para receber o Marcus Smart, né? E os contratos ali encaixando do Porzingis. Na época, eu lembro de ter gostado dessa troca, mas eu lembro de muita gente que não gostou pela questão que você falou, né? O Marcus Smart, né? Ele era o líder desse elenco e tal. Mas eu sinto que mesmo que a troca do Jrue Holiday não acontecesse, Buras, eu gosto dessa troca porque permitiu ao Tatum, meio que forçou o Tatum e o Brown a serem os líderes desse time, né? Porque o Smart, todo mundo sabia que ele é um jogador inferior, bem inferior a esses dois, mas pela personalidade dele, ele sempre era o cara, a bola nos momentos decisivos parecia que sempre acabava na mão dele para arremessar, então eu acho que a ausência dele já ajudou por si só, e quando você coloca na balança que os Celtics ainda receberam 2 escolhas de primeira rodada, e o Kristaps Porzingis, que na época era um contrato expirante, né, a equipe renovou o contrato dele depois, eu acho que por si só já era uma troca muito boa pro Boston Celtics. Na época eu achei também uma troca boa pro Celtics e não achei tão boa pro Grizzlies, porque eu achava que eles abriram mão de muita coisa, né, pra ter o Marcus Smart. A gente sabe que o Marcus Smart aí é um dos melhores defensores da NBA, mas ainda é muito consistente no ataque, né. E o Grizzlies então vinha daquela eliminação pro Lakers, teve toda a questão do Dillon Brooks e tal. Acho que Sim. Era mais uma questão da equipe querer dar uma sacudida, trazer uma liderança nova pro elenco, né? Sim. Eu acho até que no fim vai fazer sentido, né? Se ele conseguir se manter saudável, se manter saudável.
Mas é o que você falou, a primeira temporada do Grizzlies foi inútil, o Marcus Smart pouco jogou também, Jamoran pouco jogou, e teve uma das piores campanhas dele bem, então não dá pra avaliar muito bem ainda como foi pro Grizzlies. Pro Celtics, pô, uma vitória, assim, absurda. Eu lembro que, eu não sou um grande fã do Kristaps Porzingis, né? Mas, querendo ou não, ele é um jogador que tem seu valor. E você receber ele e 2 escolhas de primeira rodada pelo Marcus Smart, que é um jogador ali que acho que ele já tá beirando os 30 anos, se eu não me engano. Deve ter uns 28, 29, algo assim. Vou olhar aqui. Então, tem um grande valor. Foi uma ótima troca para eles, né? E hoje a gente vê que fez ainda mais sentido, né? E o que você falou realmente é real, assim. Muito se criticava que o Tatum e o Brown não tinham esse espírito de liderança, essa liderança vocal que tinha o Marcus Smart, né? Só que acaba que quando eles saem, eles têm que assumir esse papel. Acho que ainda não, talvez, tenham assumido 100%, porque para mim parece que existem outros jogadores também que têm essa função no elenco. Acho que é um elenco que tem uma boa mescla ali entre os veteranos, os caras mais veteranos, tipo o Drew Holiday, Al Horford, e uns mais jovens ali que ainda estão entrando nessa fase aí, mas sem dúvida nenhuma, foi uma ótima troca do Celtics. E na época eu talvez tivesse achado, sei lá, nota 8, hoje é nota 10. Verdade, né? E a segunda troca é a ida do Drew Holiday para o Boston Celtics, né? Que acontece porque o Drew Holiday foi trocado para o Portland Trail Blazers como uma parte da troca do Damian Lillard, que eu vou passar aqui mais pra frente. Celtics recebe o Drew Holiday, Blazers recebe o Malcolm Brogdon, que vinha de ser o melhor sexto homem da temporada, Robert Williams, que também fez uma temporada muito boa, uma escolha de primeira rodada de 2024, aquela do Grizzlies que eu falei, e uma escolha de primeira rodada dos Celtics sem proteção em 2029, que eu imagino que vai ser uma escolha lá na casa dos 20, né? Ao menos que aconteça alguma coisa muito fora da curva, tipo Tatum e o Jaylen Brown saírem do Celtics, que imagino que não vá acontecer. Essa troca aqui é um baita acerto pro Boston Celtics, né? E você manda 2 jogadores talentosos, mas com problemas sérios de lesão. Tanto que o Robert Williams, eu não lembro se ele chegou a jogar nessa temporada, mas se jogou muito pouco. Chegou sim, mas foi pouco. O Malcolm Brogdon, a gente viu na reta final da última temporada ele se arrastando, ele não tem condições físicas de jogar uma temporada inteira, mesmo num papel de sexto homem. E 2 escolhas de primeira rodada que não são tão valiosas assim, pelo Drew Holiday, que é um cara muito provado, um dos melhores defensores de perímetro da NBA ali na posição de guard, que consegue defender caras maiores. E eu acho ele mais jogador que o Marcus Smart. Isso pra mim eu sei que o pessoal, o Marcus Smart foi defensor do ano. Não, beleza, ele foi. O Drew Holiday é um jogador melhor. E o grande problema do Drew Holiday no Milwaukee Bucks é que teve vários momentos nos playoffs que ele deixou a desejar ofensivamente. E mesmo defensivamente na série contra o Miami Heat, que eles foram eliminados, o Jimmy Butler acabou com ele. Que é um jogador maior que o Drew Holiday e tal, então não é o matchup ideal. Só que no Celtics, ele basicamente é o quê? É a 4ª opção ofensiva, 5ª muitas vezes, porque o Derek White também. Então, eu considero a 5ª, só que agora ele é a 4ª porque o Porzingis está lesionado, né? Exatamente. Então, é um encaixe perfeito para ele, que ele não tem. Quando ele tem uma produção ali de 20 pontos, é um ótimo plus para o Celtics, mas eles dependem muito mais da defesa dele. E a defesa ele entrega. A gente viu naquele jogo 3 contra o Indiana Pacers o impacto dele. Então, essas 2 trocas em conjunto, Buras. Claro que a segunda troca acontece porque a troca do Damian Lillard acontece, porque o Bucks acho que não trocaria diretamente o Drew Holiday para o Celtics, né? Mas foi mais uma troca que, isolada também, foi um grande acerto e méritos pro Brad Stevens, né? Que ganhou o prêmio de executivo do ano por conta de 2 negócios, na minha opinião, geniais. Não, na época eu fiquei um pouco com algumas ressalvas, porque o contrato do Holiday, se não me engano, ele era expirante, né? Se não me engano, acabava essa temporada. Agora que ele renovou, então esquece, tipo, qualquer concepção que eu tinha lá atrás. Mas é o que você falou, foram 2 jogadores que eles se lesionam muito. Malcolm Brogdon e Robert Williams, acho que o Robert Williams, se ficou saudável uma temporada na carreira dele, é muita coisa. E o Malcolm Foi justamente em Brogdon, 2022, né? Ele sempre joga ali 40, 50 jogos. Malcolm Brogdon também faz, acho que ele
ele conseguiu até ir bem na temporada regular passada, né? Ele ficou saudável, mas é o que você falou, nos playoffs ele já estava baleado. Então, são dois jogadores que você não podia confiar 100%. Você traz um, que é o Drew Holiday, que é um cara que você pode confiar 100%, que se lesiona pouco. E, sim, é o que você falou, tinha essa ressalva dele nos playoffs, e no Milwaukee Bucks muitas vezes ele tinha aproveitamentos bem fracos nos arremessos, apesar de entregar aquela defesa, né? Mas no Celtics essa obrigação dele, digamos assim, é praticamente inexistente, né? Então, assim, até nesses playoffs a gente vê em alguns momentos o próprio Al Horford tendo mais carga ofensiva do que o Drew Holiday, o que está sendo ótimo para ele. Eu lembro que outra ressalva que eu fiz na época que eu achava que o banco do Celtics ia acabar ficando muito fraco, porque eles acabaram se livrando de muita gente aí, e o elenco era um elenco muito profundo, né? Mas essa temporada, assim, teve caras que conseguiram que cresceram de nível, né? O próprio Peyton Pritchard está virando uma confiável ainda ali do banco. Sam Hauser vem jogando bem também. Tem o Al Horford, que quando o Porzingis está saudável, vem do banco e sempre entrega. Só que, assim, ainda tem outra questão, que é todo o quinteto do Celtics, que sempre a gente falou, pode acabar fazendo 20 pontos em um jogo, né? Então, assim, acaba que os jogadores do banco, eles só tem que meio que manter o nível ali. É só eles não deixarem a distância abrir muito ali, ter um desempenho muito abaixo, que tá tudo certo. Então, assim, essas trocas foram perfeitas, né? E essa do Drew Holiday, além de tudo, com ele agora renovando, né? Foi maravilhosa. Sim, o Peyton Pritchard também, ele era uma boa aposta para um cara que, tendo mais oportunidades, ele jogaria melhor, né? Porque ele estava atrás do Derek White, do Marcus Smart, ele não tinha tanta oportunidade, né? E aí agora ele é o primeiro guard vindo do banco, e eu acho que até agora há um caso justo a ser feito se ele não poderia ir melhor num papel ainda mais importante, né? De repente, eu acho que ele é o ativo que o Celtics tem se eles quiserem fazer mais uma troca. Não acho que eles deveriam, porque o Pritchard também tá num bom contrato, seguindo em frente, tá com o contrato renovado, mas ele é um cara que cresceu muito com esse papel, então eram trocas que na época eu achei boas, e em retrospecto se provaram melhores ainda, né? E tudo isso tem a ver com uma troca que o rival de conferência do Celtics fez, que foi o Milwaukee Bucks adquirindo o Damian Lillard. Eles receberam o Damian Lillard, foi uma troca em 3 times com o Phoenix Suns. Os Blazers receberam o DeAndre Ayton, o Toumani Camara, o Drew Holiday, uma escolha de primeira rodada em 2029 dos Bucks e 2 pick swaps com os Bucks, né, que dá direito dos Blazers trocarem a própria escolha de primeira rodada deles com a do Milwaukee Bucks em 2028 e 2030. O Phoenix Suns recebe o Grayson Allen, o Keon Johnson, o Nasir Little e o Yusuf Nurkic, né? Basicamente eles deram o DeAndre Ayton e receberam esses caras. Grayson Allen foi o melhor arremessador de 3 da última temporada. Na época, claro, todo mundo defendeu a troca, e no fundo eu defendia também, mas eu tinha medo da idade do Lillard, o contrato dele que tá pra vir, né, que acho que é 60 milhões de dólares por temporada, ou algo perto disso, e guardes mais baixos de mais de 30 anos não costumam melhorar, né, costumam cair, né, mas eu acho que um contexto que a gente tem que ter em qualquer discussão agora em retrospecto, né, dizer se os Bucks fariam essa troca se soubessem que significaria que o Drew Holiday ia acabar no Celtics e tal. O contexto que precisa se ter em mente é que os Bucks estavam com medo da saída do Giannis Antetokounmpo. Ele tinha mais um ano de contrato, ele não estava se comprometendo a renovar, e existia um medo real do Giannis deixar o time assinar com outra equipe. Os Bucks precisaram dessa demonstração, não, estamos all-in, vamos pro tudo ou nada, vamos melhorar o time. E a peça que deixou a desejar, o Chris Middleton não tinha valor de troca, por conta das lesões e tal, então a peça para ser trocada era o Drew Holiday, né, porque o Brook Lopez era free agent, eles renovaram com ele, né, mas o único ativo pesado que a equipe tinha era o Drew Holiday, então eles acabam fazendo uma troca centralizada no Drew Holiday para trazer o Damian Lillard, e o que acontece? O Giannis renova o contrato com o Milwaukee Bucks. Tem que ter isso em mente, né? Esse contexto. Dito isso, Buras, o que você acha dessa troca um ano depois? Cara, eu acho que assim,
Na época eu achei até um pouco relativamente barato pro Milwaukee Bucks, porque tava tendo vários rumores de troca de que as equipes iam ter que abrir mão de mundos e fundos para ter o Lillard, né? E eu achei, pô, foi só uma escolha de primeira rodada e 2 swaps que não vão ter no fim muito valor, pelo menos é o que eu pensava na época. Então eu falei, foi um preço ok. Tinha, óbvio, essa questão, essa ressalva da idade, né? Sobretudo porque o Lillard vem sofrendo com lesões, ele teve algumas lesões nas últimas temporadas. Mas, pô, a ideia de Giannis e Lillard é de... eu lembro que a gente debateu se era a melhor dupla ofensivamente da NBA antes de começar a temporada, né? E eu achava que sim. Mas acabou que na primeira temporada deu bem errado, né? Porque por conta dessa questão de lesões, o Giannis se lesionou, teve troca de técnico, enfim, o Bucks foi uma bagunça, né? E aí teve essa troca que basicamente que levou o Celtics longe, né? Porque sem o Drew Holiday talvez eles não tivessem, muito provavelmente não tivessem essa dominância que eles estão tendo hoje, né? Então, eu acho que o Bucks fez muito sentido na época. Se eles fariam hoje, sabendo disso, não afirmo que não, né? Mas acho que as chances seriam menores. Até porque o Lillard agora, a tendência, é o que você falou, a tendência é só que a produtividade dele caia, né? Acho que ele vai fazer 34 anos, ele tá com 33, vai fazer 34 logo. E é um contrato, é o que você falou, ele recebe acho que 55 milhões por ano, um negócio assim, e ele ainda tem bastante tempo de contrato. Então esse é um contrato que não vai ser trocado, muito provavelmente. O Bucks não tem ativos para mandar junto do Lillard. Talvez sei lá, daqui 2 anos, se o Lillard tiver com um valor negativo de mercado, o Bucks não tem como fazer aquela troca lá só para se livrar do contrato, né? Então, eles estão meio que presos a isso, presos a um elenco envelhecido, sem, assim, porque o Chris Middleton também já tá na casa dos 30 anos, Brook Lopes mais de 30 anos. Então, assim, o futuro do Bucks hoje não parece tão promissor, né? Não que ele fosse exatamente promissor, digamos assim, de ter peças jovens que fossem se desenvolver e virar estrelas. Mas hoje a equipe está eu não diria nem só um degrau abaixo do Celtics, mas alguns degraus abaixo do Celtics, até porque o Celtics está muito mais organizado. Então, em resumo, acho que o Bucks teria chance deles repensarem hoje essa troca, né? Mas na época era meio que um no-brainer. Eu concordo plenamente. Na época, era uma troca que você tinha que fazer e os Bucks acertaram em fazer a troca. Em retrospecto, levando em consideração o desastre que foi a temporada com lesão do Giannis no final, troca de treinador e tudo mais, eu sinto que eles voltariam atrás. Se eles soubessem que o destino seria esse, né? Porque você se amarrou com um time velho, um time que é o time menos atlético na NBA, mesmo tendo talvez o jogador mais atlético da NBA, que é o Giannis. A gente viu quando eles estavam sem o Giannis na série contra o Indiana Pacers, a diferença de velocidade e explosão era gritante, né? Era um time muito lento e é um time que tem problemas sérios defensivos e eu sinto que eles não fariam de novo essa troca sabendo o que aconteceria, até porque você sabendo o que aconteceria, você poderia dizer, Yannis, se a gente trocar o Drew Holiday, ele vai pro Celtics e a gente tá fudido. Dá um voto de confiança, vamos esperar, vamos esperar a próxima troca, estende aqui com a gente, e aí eu sinto que o Giannis aceitaria, né? Mas no contexto da época, eu acho que foi a troca certa a ser feita, né? Eu acho que era uma boa aposta, não deu certo por enquanto. E a questão é, Buras, você consegue ver uma versão desse time nos próximos anos que vá competir com o Boston Celtics? Porque é muito difícil, porque a diferença de talento é grande, né? Mesmo que o Giannis, ele jogou um nível absurdo até ele se machucar na temporada, né? E o Lillard ainda pode melhorar muito em relação, só que é o que você falou, né? A tendência não é ele melhorar, a tendência é ele piorar. Meu medo, se eu fosse torcedor dos Bucks, é a equipe ter se amarrado com um time que não consiga vencer 4 de 7 jogos numa série contra o Celtics, que tem que ser o objetivo. Não, acho que assim, você falou, se eu vejo o Bucks conseguindo isso, né? O Bucks ele precisa fazer isso nos próximos 2 anos no máximo. Porque depois disso, ferrou. Porque o Chris Middleton também daqui... Ele foi um jogador que até foi bem na última temporada. Ele foi melhor do que eu esperava, né? Foi bem contra o Pacers. 2 anos... Hã? Foi bem contra o Pacers, inclusive. Sim. Daqui 2 anos o Chris Middleton provavelmente vai estar num nível abaixo.
O Lillard com certeza vai estar no nível abaixo. Então eles precisam meio que resolver os problemas nessa off-season já. E eles não têm as peças necessárias. Eles têm o Doc Rivers aí no comando, que parece que vai continuar. Pelo menos é o que se indica, que ele vai continuar treinando a equipe pelo menos no início da próxima temporada, porque sabe-se lá Deus, se o começo for ruim, acho que eles também se livram dele, né? Então, assim, é difícil. Eu não vejo possibilidade, né, com esse elenco atual do Bucks conseguir vencer uma série de 7 jogos. Assim, beleza, eles têm 2 jogadores que são caras que, pô, numa noite boa, eles acabam com a partida sozinhos. Mas a gente tá vendo que não tá bastando só isso, né? Não é isso que tá sendo diferencial atualmente na NBA, né? Você precisa ter um elenco mais coeso. E é o que você falou, o Bucks, eles não têm exatamente esse elenco coeso. Eles têm um backcourt muito ruim defensivamente. Lillard é um jogador que é explorado na defesa. O alarmador deles, boa parte da última temporada, foi o Malik Beasley ali. Também tem o Pat Connaughton, que não é dos caras mais confiáveis. Eles chegaram a usar o Jay Crowder também, algumas formações como titular, mas o Jay Crowder também já tá ficando velho. Então, assim, é muito difícil imaginar. Na verdade, para mim, não é só uma questão do Bucks, não. É difícil imaginar uma equipe nos próximos 3 anos do leste batendo os Celtics, porque parece realmente que eles vão ser os dominantes. A questão é uma lesão, né? Uma temporada que o Tatum tá machucado, algo do tipo, né? Só que ele nunca se machuca, o Tatum, né? Tem essa questão que é até muito subestimada do Jason Tatum, né? Os 76ers podem conseguir o Paul George agora nessa off-season, né? Então acho que poderia bater de frente, mas aí o Embiid vai chegar machucado nos playoffs, como sempre, né? É uma situação complicada. Acho que eles não contavam com essa segunda perna que mandaria. Não sei se teria como fazer uma troca que você bota uma cláusula que eles não podem trocar o Jrue Holiday pro leste. Não sei se tem como fazer isso. Imagino que não, mas assim, eles talvez hoje o Bucks tentasse fazer uma troca de forma que eles já mandassem o Jrue Holiday para uma equipe que o Holiday fosse ficar, né? É verdade. Então, assim, uma troca ali envolvendo mais um time, que eles mandassem o Jrue Holiday para uma equipe do Oeste, que sabem que ele ficaria ali, que seria problema dele só numa eventual final, né? A questão é assim, eu acho que com certeza eles sabiam que era um risco, mas Sim. Tudo que aconteceu nessa temporada parece que foi o pior cenário possível pro Milwaukee Bucks, né? A situação de treinador, o Jrue Holiday acabar no Celtics, o Giannis se machucar no pior momento possível, o Damian Lillard teve um péssimo encaixe, até deu algum sinal de melhora. Ele começou arremessando muito mal de 3, né? Que é algo que você não espera do Damian Lillard, né? Mas enfim, eu queria revisitar tudo que levou a esse cenário na Conferência Leste. Falar sobre uma notícia dessa semana, Buras. Bronny James, sempre ele. As notícias que saíram, né? O Rich Paul, agente dele, agente do LeBron, confirmou que o Bronny vai ficar no draft, né? Então, oficial, ele não volta pro basquete universitário. Ele disse que o Bronny não vai assinar um contrato two-way. Contrato two-way é, por exemplo, o contrato que o Gui Santos tem com o Golden State Warriors, que ele pode ir pro time da D-League, pode ir pro time principal, não tem limite, ele pode ser movido de cima para baixo a qualquer momento. Então, basicamente, o Rich Paul tá dizendo que ele vai assinar só um contrato de NBA, não vai poder ser colocado na D-League. E parece que o Bronny recebeu 10 convites para testes com times, né, que acontece muito. Esses prospectos, eles vão, fazem testes, e o Anthony Edwards, eu vi uma entrevista dele recente falando sobre como foi o teste dele com o Golden State Warriors, por exemplo. Ele recebeu pelo menos 10 convites, mas só aceitou do Los Angeles Lakers e do Phoenix Suns. Eu fiquei surpreso a ter aceitado do Phoenix Suns. Buras, como que você lê todas essas informações novas, né? Que o Bronny tá garantido no draft, não quer saber de D-League e tá recusando testes, porque você não vê. Você pode ver, tipo, um jogador que tá cotado para essa primeira escolha geral, né? Recusar workout com um determinado time, né? E não necessariamente primeira escolha, mas o cara que é terceira. Tem o caso do Stephon Castle, que é cotado ali para ser top 5, top 10. Parece que ele tá recusando workouts com times que já tem um armador estabelecido, né? Porque ele quer jogar como armador, tem time que vê ele como shooting guard, mas ele quer ser armador. A gente vê esse tipo de coisa. Mas a gente não vê jogador
que tá cotado pra sair na segunda rodada do draft, recusando esses exercícios, esses testes. Como que você lê essa situação? Bom, primeiro falando do Rich Paul, né? Aliás, assim, eu tinha quase certeza que o Bronny ia ficar. Acho que era impossível ele sair. A partir do momento que ele declarou, acho que ele não ia voltar atrás na decisão dele, né? O que, assim, pode ser visto como um equívoco, mas considerando que ele provavelmente vai ter lugar na liga já, simplesmente por ser filho de quem é, tá tudo bem, porque acho que ninguém desperdiçaria essa chance, essa é a realidade. Quanto ao Rich Paul, a gente sabe que ele é um dos melhores agentes da NBA, que ele basicamente consegue o contrato que ele quiser para os jogadores que são agenciados por ele. A gente já viu vários caras aí que não tem, que o contrato não é justo em relação ao que produz. Então, ele falar isso, que o Bronny não vai ser two-way, já manda, acho que, um recado para os times, e eu acho que ele, no fim, vai conseguir isso também. Até porque se você não ser two-way, não quer dizer que você também vai ter espaço, né? A gente sabe que existem 15 espaços para jogadores por time, e, pô, se você vai ser o 15º, muitas vezes pouco importa, né? A gente vê muito jogador aí que tem um contrato sem ser two-way, tem um contrato garantido ali, e, sei lá, joga 15 jogos por temporada, então esse pode acabar sendo o caso do Bronny, né? Mas eu acho que é um pouco de pretensão dele, o que não podemos dizer que é inesperado, né? Ele só querer treinar com 2 equipes. Acho que é um erro para qualquer equipe selecionar ele na primeira rodada, até porque parece que esse negócio do LeBron e jogar no time que o Bronny vai ser draftado não parece ser algo que vai acontecer na próxima temporada. Eu acho que é quase certeza que ele vai renovar com o Lakers. O Rich Paul falou aquela questão lá que o LeBron vai ser agente livre, mas acho que isso é só para ele assinar um contrato mais valioso no fim. Então acho que não é mais uma vantagem, digamos assim, você draftar o Bronny, pelo menos para a temporada que vem, talvez para daqui 2 anos seja algo, né? Talvez o LeBron decida daqui 2 anos realmente para a equipe que o Bronny tá. Acho que vai ser, se o Phoenix Suns draftar ele com a 22ª escolha, vai ser um erro, porque o Suns já tem um elenco que faz zero sentido. O Suns não tem escolhas de draft para o futuro. A gente sabe que o próximo draft não é um draft forte, mas eles conseguirem escolher um jogador ali na 22ª escolha que talvez contribuísse de início, poderia fazer diferença. Só que se eles draftarem o Bronny, eles basicamente vão ter um cara que não vai contribuir na próxima temporada. E o Suns é uma equipe que precisa de alguém que contribua, que já ajude. Então acho que vai ser um tiro no pé. Quanto ao Lakers, o Lakers acho que ele tem a escolha, deve ser ali a 16, 15, algo do tipo, né? O Lakers ele tem, acho que até um elenco mais coeso do que o Suns e tem mais flexibilidade, digamos assim. Então acho que não seria péssimo uma escolha do Bronny. Até porque você agradaria o LeBron também, né? E então acho que faria mais sentido nesse caso. De qualquer forma, acho que nenhuma equipe deveria selecionar o Bronny na primeira rodada se você for considerar só o basquete dele. A gente sabe que é um cara que ainda não está pronto. É um cara que teve seus pontos positivos, seus pontos negativos ali no Combine. Questão de algumas peças físicas, digamos assim, né, envergadura, essas questões foram um pouco criticadas. Então, eu vejo essa situação como eu disse, um pouco de pretensão do Bronny, mas acho que ele no fim sabe que ele vai ser draftado de qualquer jeito, que ele provavelmente vai sair na primeira rodada. Então, pra ele, tanto faz. A envergadura dele foi elogiada, né? A altura, né? Que ele foi um pouco mais baixo. Isso. Ele foi um pouco mais baixo do que o esperado. O Lakers tem a 17ª escolha. E, assim, é porque é muito difícil equilibrar o que é melhor pro Bronny, se ele fosse um prospecto normal, e o cenário Bronny, quem é o pai dele, né? Porque isso dele recusar de league é meio bizarro. Eu não sei como que isso ajuda a carreira dele, porque acho que um ponto muito subestimado é que na NBA, durante a temporada, os times treinam muito pouco, porque tá sempre viajando e tal, então tem, sei lá, 2, 3 treinos numa semana, né, algo do tipo, o resto é jogo e é treino de pouca intensidade. Então, como que isso vai ajudar o Bronny a evoluir, né? E seria bom para ele passar pela D-League. Eu sei que os jogadores meio que torcem o nariz, né, os figurões, né, mas para desenvolvimento, né? Só a gente vê o que era o Gui Santos quando ele chegou na NBA e o que ele é agora, né? O desenvolvimento dele na D-League. Então, isso não ajuda, e essa questão de recusar o workouts também, eu acho que manda uma mensagem que eu não gosto. Mas, assim,
Não é legal. As É, equipes, ele já chega com uma marra, digamos assim, né? exatamente, né? Mas eles podem falar o que eles quiserem, mas o objetivo é... Assim, eu não acho que o objetivo é o Bronny jogar com o LeBron a todo custo. Tudo que tá sendo feito é pra colocar o Bronny no Lakers. E o Lakers tem a 17ª escolha. Esse workout com o Phoenix Suns, que era algo que eu não esperava, né? Eu sinto que é meio que pra também colocar um pouquinho de pressão no Lakers. Ó, a gente iria pra lá, o LeBron é amigo do Kevin Durant. Eles, pô, poderiam jogar juntos e tal, não sei o quê. Acho que é um pouco disso também. Mas, cara, eu acho que é justo o Bronny fazer o que ele acha que é melhor. Eu só acho que o que ele tá fazendo não é o melhor pra carreira dele, né? E eles podem falar o que eles quiserem, que o objetivo não é o LeBron jogar com o Bronny e tal. Mas aqui parece claro que o objetivo é afunilar o Bronny pro Lakers. E, sinceramente, hoje, Buras, se você tivesse me perguntar, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que os Lakers vão escolher ele com a 17ª escolha. Que é muito mais alto do que ele deveria ser escolhido como prospecto? É. Mas se você coloca na conta que vai fazer com que a equipe consiga renovar com o LeBron, aí eu sinceramente acho que eu não vejo tanto problema. Porque se olha pra classe esse ano, por exemplo, que eles tiveram do ano passado do Jalen Hurts que fino, né? Que foi basicamente ali na mesma escolha. Não teve quase nenhuma colaboração, né? Então, se essa escolha vai ajudar o LeBron a ficar, aí eu não vejo problema. Mas eu acho que é isso. Eles querem afunilar, querem levar o Bronny pro Lakers. Não, eu também acho. É que é a minha questão também. Eu acho que o LeBron vai acabar ficando de qualquer jeito no Lakers, durante sendo draftado ou não. Mas realmente, se eles draftam o Bronny, fica ali, como eu posso falar, agrada mais o LeBron, né? Ele fica mais feliz. E aí tem até gente falando assim, talvez se eles draftam o Bronny hoje, o LeBron pode talvez pensar em assinar um contrato mais amigável, enfim, esse tipo de questão, né? Acho que se isso acontecesse, aí faria bem mais sentido, né? Se o LeBron aceitasse assinar um contrato que desse mais flexibilidade para a equipe se reforçar melhor, né? Mas, a gente sabe que ele vai acabar sendo draftado na primeira rodada, mesmo ele sendo um prospecto de segunda. Mas, como é um draft que, é o que você falou, não tem tantos nomes que são relevantes, não tá tão ruim. Acho que é o que você falou. O erro mesmo foi draftar o Jalen Hurts, que fez na última temporada, sendo que, sei lá, saíram 3, 4 caras logo depois que acabaram contribuindo mais. Eu gostava dele até. Eu não tinha problema dele como prospecto, não, mas acho que ele não se encaixou com o que o Lakers precisava. Vamos encerrar aqui com uma matéria que o Bleacher Report publicou, que eu achei bem interessante. Eles deram uma ideia de troca para cada um dos 30 times da NBA, e eu achei que tem algumas que são meio malucas, mas várias que eu curti bastante. Então eu mandei pro Buras, falei pro Buras separar que ele acha mais legal, acho que ele acha, não sei mais falar, mais legais. E eu separei algumas aqui. Buras, vamos começar aí, qual que você achou que poderia acontecer na vida real? Cara, teve 3 aí que eu selecionei, né? Não necessariamente elas são as mais estreladas, mas trocas que eu gostei. Eu gostei muito de uma que envolvia o Pacers e o Bulls, que era mandar o Jarvis Walker e o Isaiah Jackson pro Bulls em troca do Alex Eu Caruso. separei aqui também. Essa também? Eu gostei porque o Bulls não tem futuro algum atualmente também. Então você ganha 2 jogadores jovens. O Jarvis Walker é um cara que a gente sabe que com espaço ele pode se tornar algo bem interessante. A Isaiah Jackson já mostrou também ferramentas interessantes ali defensivamente. O Alex Caruso, se eu não me engano, acho que ele só tem mais 1 ano de contrato, né? Uhum. Então é um contrato aí que na próxima temporada vai ser expirante. Já tá chegando ali numa idade em que talvez o valor de mercado dele vá caindo. Então você adquirir 2 jovens jogadores é muito interessante. Pro Pacers acho que faz muito sentido, porque você ganha mais um defensor, mais um cara que chuta bem de 3, se você troca 2 jogadores ali. O Jarvis Walker mal teve espaço, o Isaiah Jackson até teve. Mas acho que no atual momento do Pacers eles conseguem substituir ele sem grande dificuldade. Então acho que seria uma troca bem win-win para ambos os lados. E isso seria perfeito pro que o Pacers precisa, né? Que é defesa, né? Ele é um excelente defensor de perímetro. Eu acho que ele poderia ser até titular no Pacers, né? Ao lado do Tyrese Haliburton, né? Ele sempre marcaria o principal guard do adversário. Eu acho que seria eu separei essa troca aqui também, eu achei muito boa. Uma aqui que eu vi envolvendo o Memphis Grizzlies, Buras.
que eu acho que o torcedor do... Memphis Grizzlies não, desculpa. O Minnesota Timberwolves, que eu acho que o torcedor do Wolves não vai gostar, é o Naz Reid indo pro New Orleans Pelicans pelo Dyson Daniels e pelo Jordan Hawkins. Não, a questão é, seria difícil você trocar o Towns e o Gobert. O valor deles é muito baixo. Provavelmente, o Gobert eu acho que você teria que pagar pra se livrar. O Towns provavelmente seria uma troca neutra. O Naz Reid, ele é um baita ativo com o contrato dele. O Dyson Daniels deu sinais bem positivos na última temporada. Pode ser o armador do futuro ali pós Mike Conley. E o Jordan Hawkins é um excelente arremessador de 3 que a equipe precisa de espaçamento. Talvez o Pelicans tivesse que colocar uma escolha aqui para fazer essa troca funcionar. Mas eu acho que o Naz Reid também seria perfeito no Pelicans, porque eles vão perder o Valanciunas, né, que é free agent. E eu acho que um garrafão com Zion e Naz Reid seria um dos mais interessantes na NBA como um todo. Então eu acho que seria uma troca legal, porque eu acho que o Naz Reid é um cara que ele tem talento para ser mais do que um sexto homem. Não, seria um dos garrafões mais divertidos da NBA, sem dúvida nenhuma, né? Eu gostei dessa troca, pensei em escolher ela, mas eu achei justamente o que você falou, que talvez o Pelicans precisasse botar mais uma coisinha ali, porque Naz Reid é um jogador ainda jovem, ele acho que tem 24 anos de idade, tá num contrato super amigável, e aí você trocaria por 2 jogadores jovens, mas que ainda não exatamente se provaram na NBA, né? O Dyson Daniels, é o que você falou, ele mostrou sinais interessantes, mas ele ainda tem muito a evoluir. E o Jordan Hawkins foi um cara que ele fez uma temporada de novato legal, mas ainda tá longe, sei lá, do auge dele ou coisa do tipo, né? E o Naz Reid é um cara que, foi sexto homem do ano, né? E é um cara que, quando entra nesses playoffs, muitas vezes ele vai até melhor do que os titulares. Sim. Então, eu acho que talvez o Pelicans tivesse que pôr mais uma coisinha ali, mas eu concordo com o que você falou, que pro cenário atual do Wolves, que não vai conseguir trocar o Gobert com certeza absoluta, porque eles não têm os ativos para colocar numa troca, né, para eu ter que aceitar. O Towns, acho que até pode, de alguma forma, ter uma troca que seja... que eles recebam algo interessante, não necessariamente só neutro, mas é realmente um cenário difícil para a equipe aí que tá com a folha salarial bem engessada, mas eu gostaria muito dessa troca também. E se fosse o Trey Murphy, ao invés de um desses dois? Só o Trey Murphy? Não, ao invés de um desses dois. Tipo, Trey Murphy e Dyson Daniels ou Trey Murphy e Jordan Hawkins. Se fosse Trey Murphy e Jordan Hawkins, aí você tem que aceitar na hora, cara. Aí eu não sei se o Pelicans faz também, né? Porque o Trey Murphy... exato. Ele tá numa... Mas, não, acho que até Trey Murphy e Dyson Daniels existe um argumento pra se fazer. Porque o Trey Murphy, a gente viu ali que na última temporada, nessa temporada ele se lesionou, né? Então ele não teve no mesmo nível da anterior. Mas ele foi um dos jogadores que mais evoluiu entre a temporada retrasada e a passada, né? Ele é um arremessador de elite, a gente sabe. Tem ali bons atributos até defensivos. Então, acho que seria uma troca excelente. Mas a questão é que ele vai ter que renovar logo, né? Então, tem que ver como seria isso. E o Wolves já tá com uma folha salarial bem complicada. Antes de passar para sua próxima, tem outra troca aqui de New Orleans Pelicans que eu gostei, que é com o Cleveland Cavaliers, né? O Cavaliers mandando o Jared Allen e os Pelicans mandando o Dyson Daniels, o Larry Nance e a escolha 21 do draft, né? E aqui a questão seria que o Cavaliers, num cenário de ter que escolher entre o Jared Allen e o Evan Mobley, né? E por mais que o Jared Allen seja mais jogador hoje, o Evan Mobley é um cara que tem mais futuro, né? Então, eu acho que o Jared Allen supriria a necessidade ali no garrafão que os Pelicans têm. E aí os Cavaliers recebem de volta, né? O Larry Nance Jr., né? O pai dele jogou no Cavaliers, ele é um pivô muito móvel e tal. E o Dyson Daniels, que é tudo que eu falei, né? Um armador bem promissor, bem mais alto que o Mitchell e o Garland, né? Acho que nesse ponto seria interessante. E a escolha 21, eu acho que seria uma boa troca para os dois lados. Eu também acho que seria, até porque assim, o Allen a gente vê ele sendo um cara que ele realmente rende bem, mas ele tem atributos que são talvez facilmente substituídos, digamos assim. É óbvio que não no nível dele, mas eu acho que ele e o Mobley, eles acabam, meio que em alguns momentos podem acabar se anulando, né? Uhum. Então, faria sentido, acho que seria bom para o desenvolvimento do Mobley, que a gente sabe que tem um potencial muito maior do que o Allen. Como é que eu tava
Vai bebendo água. Sua próxima troca, Buras. Cara, minha próxima troca eu achei ela interessante. Eu não sei se eu faria se eu fosse equipe, mas eu achei interessante. Foi uma troca envolvendo o Kings e o Heat, que era Kings mandando Barnes, Kevin Huerter, Davion Mitchell e 3 escolhas de primeira rodada pelo Jimmy Butler. Acho que seria uma troca que eu não sei exatamente se eu faria ou não. Acho que seria interessante pro Heat para pegar essas 3 escolhas de primeira rodada e talvez usar em outra troca, né? Mas você não, ao mesmo tempo não recebe nenhum jogador jovem que tenha muito potencial ali. O Huerter é um cara bom até, mas a gente sabe que não vai sair de onde está. Davion Mitchell é um cara que é meio que uma incógnita, porque ainda não teve um espaço que talvez fosse necessário para se desenvolver. E o Harrison Barnes é o Harrison Barnes, não vai melhorar nem piorar nesse, aliás, não vai melhorar nesse ponto da carreira. Quanto ao lado do Kings, acho que é uma troca que eles fariam se eles vissem que é meio que essa é o all-in, né? Sim. Basicamente. E só que assim, você abriria mão de 3 escolhas de primeira rodada. A gente já viu o Kings muitas vezes fazendo trocas em que eles abriram mão de muitos ativos e eles acabaram se ferrando depois, né? Então acho que esse poderia ser o caso. Mas eu acho que seria interessante, acho que ficaria uma equipe divertida, o Kings. Verdade, né? A questão é quanto que você acha que o Jimmy Butler fez nessa última temporada é declínio e quanto foi uma temporada ruim, né? Exato. E do lado do Miami Heat, por mais que o Pat Riley, a sensação que dá é que ele não tá satisfeito com o Jimmy Butler, eu não sei se eles fariam se não envolvesse um Keegan Murray. Eu acho que teria que ter pelo menos o Keegan Murray aí na troca, e aí meio que eu acho que vira um impasse pros dois lados. A última troca que eu botei aqui é envolvendo o seu Oklahoma City Thunder, Buras. Eu coloquei o Thunder mandando Josh Giddey e a 12ª escolha no draft para o Portland Trail Blazers pelo Anthony Simons. Mais um arremessador, um excelente arremessador. O Giddey, acho que é claramente o cara do núcleo que não tá lá, que não é núcleo, na verdade, né, que a gente achava que era, Sim. mas fez uma temporada muito ruim. Eu não sei se o Thunder vai querer vender ele em baixa, né, que acho que o valor dele nunca esteve tão baixo, mas eu acho que o Anthony Simons seria um bom encaixe ao lado do SGA pelo que ele faz como arremessador. O que você acha? Cara, eu acho que essa troca é interessante. Acho que o Thunder sairia vencendo, sem dúvida nenhuma. Enfim, não precisa dessa escolha desse ano, né? Não vai, acho que talvez conseguir ninguém que vá ter aquele impacto. O Guilherme, o que você falou, ele não encaixa na equipe. Mas eu acho que hoje o Thunder não faria essa troca por simples motivo de que acho que a equipe não está procurando atualmente outro guard. Acho que o objetivo é mesmo um jogador de garrafão. E apesar do Anthony Simons ser melhor ali, talvez do que os nossos reservas, ele é do que o Keyson Wallace, do que o Isaiah Joe, enfim. Acho que esse seria o objetivo da equipe, não seria trocar um jogador dessa posição. Mas eu acho que o Thunder estaria vencendo, porque o Anthony Simons é um jogador infinitamente melhor do que o Josh Giddey, é um cara que pode ter 20 pontos de média aí, é um arremessador muito bom, muito acima da média, e a 12ª escolha não tem valor. O Portland sairia perdendo bastante nesse negócio. Eu até acho que o Josh Giddey não se encaixa com o Scoot Henderson, né? Tem essa questão também. Eu pensei mais no lado do Thunder, pra ser sincero. Tem mais uma sua, né? Tem. Essa aqui eu coloquei uma troca envolvendo o Wizards e o Cavs, que foi Kyle Kuzma e a escolha 26 pelo Jarrett Allen também. Eu achei interessante. O Kuzma tem zilhões e zilhões de problemas, mas eu acho que ele é um jogador ainda com valor. Eu acho que o principal problema é o contrato dele nos dias de hoje, que é muito, muito alto. Mas é aquela coisa, a NBA logo vai ter aquela questão dos direitos de televisão, o salary cap provavelmente vai aumentar, então sabe-se lá Deus o quanto disso vai ter de impacto daqui 2 anos. Acho que seria uma troca que talvez fosse boa também para o desenvolvimento do Mobley ali, de não ter alguém dentro do garrafão o tempo inteiro com ele ali. E eu acho que a escolha 26 talvez pudesse ser usada para selecionar o próximo substituto do Jarrett Allen ali. Talvez um outro cara de garrafão ali que fosse ter no banco de reservas e já conseguisse contribuir. Eu achei legalzinho. Interessante mesmo. Interessante. Acho que o Kuzma tem um arremesso, né? Acho que ele se encaixaria melhor com o Evan Mobley ali, fazendo uma dupla na posição 4, posição 5 e tal. A equipe do Cavaliers já deu uma melhorada nas alas, né? Com o Max Strus na última temporada. Acho que seria interessante mesmo. A questão é se o Cavaliers vai mesmo abrir mão do Jared Allen, né? Exato. Porque
Tem toda a questão... Mas seria, acho que, um bom momento, porque eu considero o Allen um jogador que tá em alta ali pela última temporada, assim, beleza. Ele se lesionou nos playoffs ali, a gente viu, mas ele fez uma temporada muito boa. Concordo com você. Buras, muito obrigado pela sua participação. Leiam os textos dele lá no Camisa 23, no Expor Tudo. Nos vemos em São Paulo final de semana que vem, hein? Não esse agora, o outro, hein? É isso. Tamo junto lá. Pessoal, muito obrigado a todos. O podcast Cara dos Esportes volta. Cara, eu não decidi ainda se vai ter podcast domingo de manhã. É porque você pode estar escutando e o Mavericks venceu o jogo 5 e tudo ótimo, né? Mas se tiver jogo 6, eu não decidi ainda se vai ser podcast de sábado pra domingo ou se eu vou manter de domingo pra segunda. Até lá, a gente conversa. Você tá escutando o podcast, você já sabe se o Mavericks venceu. Ajuda muito a minha vida cair podcast só domingo pra segunda. Então, até lá. Tchau.